O torcedor tricolor amanheceu com um sentimento diferente no peito. Depois de tanta incerteza, de tantos entraves nos bastidores e de um medo real de ver mais uma tentativa de mudança afundar no mar de politicagem que tantas vezes afundou o Santa Cruz, finalmente uma boa notícia. A SAF foi aprovada pelo Conselho Deliberativo. Sim, o Santa Cruz dá um passo firme em direção ao futuro. E não foi uma vitória qualquer. Foi uma vitória incontestável. 166 votos a favor contra apenas 7 contrários. Quase uma unanimidade dentro de um clube historicamente dividido. E isso, por si só, já diz muito. Durante semanas, o sentimento que rondava os corredores do Arruda era de dúvida. Mesmo com toda a mobilização, com toda a articulação a favor da SAF, havia um receio de que as velhas forças, os grupos tradicionais, conseguissem travar mais uma vez um projeto de reestruturação. Mas dessa vez foi diferente. Quem tentou articular contra simplesmente não teve força. A votação foi clara. E o recado foi direto. A maioria quer mudança, quer evolução, quer ver o Santa Cruz grande novamente. A proposta agora segue para os sócios, e é bom o torcedor ficar atento, porque o jogo ainda não terminou. A Assembleia Geral será o próximo passo, e é lá que a torcida precisa estar presente, votando e confirmando aquilo que o Conselho já aprovou. Ainda existe um caminho até a SAF se tornar realidade definitiva, mas esse passo inicial já traz alívio e esperança. A desconfiança ainda existe, claro. Afinal, não é de hoje que o Santa Cruz enfrenta dificuldades, principalmente quando o assunto é gestão e transparência. Mas neste momento, o sentimento é de alívio, é de alegria. O torcedor pode comemorar, pode sorrir, porque o que parecia travado finalmente andou. A SAF vinha empacada há semanas. Problemas burocráticos, aditamentos intermináveis, pareceres estranhos, tudo isso fazia parecer que o processo jamais sairia do lugar. Mas ontem foi o ponto de virada. O Conselho votou, aprovou, e agora é questão de tempo até o clube convocar a Assembleia Geral dos Sócios. São poucos dias para a notificação oficial, mais alguns para a convocação, mas o importante é que a engrenagem voltou a girar. O torcedor que vinha desacreditado agora pode, pela primeira vez em muito tempo, olhar para frente com uma dose de esperança real. Na reunião anterior, a de apresentação do projeto, apenas cerca de 100 conselheiros compareceram. Mas na votação, quase 200 estiveram presentes. Isso mostra que houve uma mobilização importante. A chamada feita por vários canais, perfis de torcida e até mesmo conselheiros engajados surtiu efeito. Aqueles que antes achavam que seu voto não faria diferença, foram lá, exerceram seu direito e ajudaram a destravar o futuro do Santa Cruz. E se pelo menos um desses conselheiros que estavam indecisos se sentiu convencido a participar e votar a favor, já valeu a pena toda a mobilização feita. A vitória foi importante não só pelo placar, mas pelo simbolismo. Pela primeira vez em muito tempo, o Conselho Deliberativo mostrou união em torno de algo grande. Pela primeira vez em anos, o Santa Cruz pareceu agir como clube grande fora das 4 linhas também. A aprovação da SAF é mais do que uma mudança administrativa. É um passo claro em direção a uma nova mentalidade, mais profissional, mais moderna, mais comprometida com resultados reais. O próximo passo, como já foi dito, é a Assembleia Geral de Sócios. É lá que os tricolores vão precisar comparecer em peso e dar continuidade a esse processo. E é preciso também ficar atento à lista de sócios, porque historicamente o Santa Cruz já teve muitos problemas com isso. Gente que aparece para votar de última hora, listas inconsistentes, dúvidas sobre a validade de cadastros. Mas parece que os tempos estão mudando. E é justamente por isso que a mobilização precisa continuar. Com a SAF aprovada no Conselho, o torcedor começa a olhar para o futebol novamente. Quem vai ser o homem forte do futebol? Qual vai ser o planejamento para a próxima temporada? Já estamos em outubro, o ano já está na reta final, e a preparação para 2026 precisa começar agora. O Santa Cruz precisa estar pronto. Precisa contratar, precisa montar elenco, precisa pensar grande. E para isso, a SAF é fundamental. Sem ela, o clube não tem como sair do lugar.
Não tem investimento, não tem estrutura, não tem competitividade. A associação, da forma como está, não consegue mais sustentar um clube como o Santa Cruz. Isso é claro. Não é questão de opinião, é questão de realidade. O modelo associativo está esgotado, e qualquer tentativa de mantê-lo é, no mínimo, um gesto de apego ao passado. A única justificativa para alguém querer travar a SAF hoje é o interesse pessoal. É a tentativa de se manter no poder, de continuar influenciando nos bastidores. Porque quem quer ver o Santa Cruz forte, competitivo, protagonista de novo, sabe que esse caminho passa pela SAF. O presidente Bruno Rodrigues, que em muitos momentos foi criticado pela própria torcida, mostrou que está disposto a brigar pela modernização do clube. Foi ele quem trouxe o projeto, foi ele quem liderou as negociações, foi ele quem encarou os bastidores turbulentos e conseguiu levar a proposta até o conselho. Claro que ainda falta concluir o processo, falta a votação dos sócios, falta o aval da justiça, mas o mais difícil já foi feito. A porta está aberta. E agora, mais do que nunca, é hora de atravessar. A fala de Bruno Rodrigues logo após a votação deixou claro o otimismo dele com a aprovação da SAF. Ele foi direto ao ponto. O clube agora vai convocar a Assembleia Geral, e depois disso, a proposta volta para o Conselho para ser ratificada. Só então o Santa Cruz entra com o pedido de homologação judicial do plano de recuperação. É um processo técnico, cheio de etapas, mas que finalmente começou a andar. E isso muda tudo. Quem também comemorou bastante foi o investidor Irã Barbosa, que participou do Beberibe 285 logo depois da votação. Ele estava visivelmente emocionado, falando sobre o alívio de ver o projeto finalmente destravado. Segundo ele, esse foi o primeiro passo real. Até então, tudo era contrato, conversa, proposta. Agora não. Agora o projeto nasceu. Agora ele existe de fato. E se tudo seguir como previsto, o Santa Cruz vai passar a ter uma gestão profissional, focada em resultados, e com capacidade de atrair investimentos reais. Irã também destacou o papel de confiança na atual gestão. Ele falou com carinho da diretoria, dos conselheiros que apoiaram a SAF, e deixou claro que a humildade e o compromisso com o clube foram fatores decisivos para os investidores toparem entrar nesse projeto. E isso mostra algo que é fundamental: o Santa Cruz ainda tem credibilidade. Ainda tem gente séria trabalhando. Ainda tem chance de virar esse jogo. Mas é preciso continuar. É preciso manter o foco. E é preciso, acima de tudo, que a torcida abrace o projeto. A emoção de Irã, o alívio de Bruno, a mobilização dos conselheiros e a vitória expressiva na votação mostram que o Santa Cruz está, sim, vivendo um novo momento. Ainda não é hora de soltar fogos, ainda há etapas a serem vencidas, mas o pior já passou. O clube mostrou que consegue se unir quando é preciso, mostrou que há vontade real de mudar e mostrou que, quando a torcida se engaja, o resultado aparece. A aprovação da SAF é a primeira grande vitória dessa nova fase. Agora é manter o ritmo, porque o caminho para sair da Série D e voltar ao lugar onde o Santa Cruz merece estar, passa exatamente por aqui. Com a aprovação da SAF pelo Conselho Deliberativo, o Santa Cruz não apenas abriu uma nova porta, mas também fechou, de vez, um capítulo que já se arrastava há tempo demais. Agora é outro jogo. Um jogo em que a paciência e a estratégia caminham juntas, mas em que a cobrança também precisa existir. O torcedor fez sua parte, pressionou, participou, foi atrás de informação, se envolveu com o clube de uma forma que há muito tempo não se via. E esse envolvimento precisa continuar, principalmente agora, quando a decisão está nas mãos do maior interessado, o próprio torcedor. A Assembleia Geral de Sócios é o próximo desafio. É ela que vai, de fato, determinar se o Santa Cruz vai se tornar clube-empresa e passar a operar num novo modelo de gestão. A expectativa é de que, com o peso da votação no Conselho e a comoção gerada nos últimos dias, a maioria absoluta dos sócios vote a favor. Mas a gente sabe como é o Santa Cruz. A história do clube é marcada por reviravoltas, bastidores complicados e personagens que, muitas vezes, pensam mais em si mesmos do que na instituição. Por isso, mesmo com o otimismo no ar, a atenção tem que ser total.
Não dá para baixar a guarda. Uma preocupação real é com o cadastro de sócios. Esse é um tema que sempre gerou polêmica no clube. Em outras votações, houve relatos de inconsistências, cadastros duplicados, falta de transparência nas listas. Isso, se não for bem cuidado, pode virar um problema e colocar em risco um processo que até aqui foi conduzido com certo nível de organização. É fundamental que o clube seja claro, divulgue a lista com antecedência, permita contestações e, principalmente, não cometa erros que possam abrir brechas para questionamentos jurídicos depois. A SAF precisa nascer com legitimidade, com respaldo completo da torcida, sem margem para dúvidas. Enquanto os trâmites seguem, as expectativas já começam a se voltar para o que vem depois. O torcedor quer saber quem vai tocar o futebol, quem será o executivo, o homem forte da SAF. Quer saber qual o planejamento para a próxima temporada, quais as metas, qual o investimento previsto. Porque uma coisa é certa, não basta mudar a gestão. É preciso mostrar resultado em campo. É preciso que a mudança se reflita dentro das 4 linhas. E isso começa com um projeto esportivo bem definido. O Santa Cruz, depois de anos de improviso, precisa de um planejamento profissional, com metas claras e execução firme. Não dá mais para contar com milagres. O clube tem que competir de verdade. Ainda faltam quase 3 meses para o fim do ano, e esse período vai ser determinante para o futuro do Santa. É nesse intervalo que a SAF tem que se estruturar, definir seu corpo diretivo, apresentar cronogramas, anunciar reforços e começar a dar forma ao time que vai disputar as competições de 2026. Não dá para esperar virar o ano para pensar nisso. O planejamento tem que começar agora. E isso exige agilidade, competência e, principalmente, gente capacitada tomando decisão. E aí vem uma questão fundamental: transparência. A SAF precisa ser clara com a torcida. Precisa comunicar os passos, mostrar quem está à frente do projeto, explicar os investimentos, abrir os números. O torcedor não aceita mais ser deixado no escuro. Não se trata de transformar tudo em espetáculo midiático, mas de construir uma relação de confiança. O Santa Cruz tem uma das torcidas mais fiéis do país. Essa torcida merece respeito. E o respeito começa pela informação. A SAF, se quiser ter sucesso, vai ter que entender que o clube agora é mais do que um time, é uma causa. Uma paixão que resistiu a todos os tipos de dificuldade. Não dá para brincar com isso. A aprovação no Conselho também revelou algo simbólico: o enfraquecimento de certos grupos internos. Durante muito tempo, o Santa Cruz foi dominado por vaidades políticas, por disputas mesquinhas e por figuras que se preocupavam mais em manter seu espaço de influência do que com o bem do clube. Muitos desses nomes tentaram, sim, travar a SAF. Tentaram levantar dúvidas, gerar ruídos, desacreditar o projeto. Mas o resultado da votação mostra que essa influência vem diminuindo. Que o discurso da renovação, da profissionalização e da modernização começa, finalmente, a encontrar eco entre os conselheiros e entre a própria torcida. Isso pode significar o início de uma nova cultura política no clube. Uma cultura mais conectada com o futebol moderno e menos preocupada com cargos e vaidades. Claro que ainda não se trata de uma vitória definitiva. A SAF precisa passar pela Assembleia Geral, depois voltar ao Conselho para ratificação, e em seguida seguir para a Justiça para homologação da recuperação judicial. Há ainda a etapa de negociação com os credores, que terão que aprovar o plano de pagamento de dívidas. E esse é um ponto delicado. Porque, por mais que o projeto avance, se os credores não comprarem a ideia, tudo pode travar de novo. Então, é necessário jogo de cintura, diálogo e uma proposta que seja viável não apenas para o clube, mas também para quem tem dinheiro a receber. Mas apesar desses obstáculos, o que se vê agora é um Santa Cruz mais confiante, mais mobilizado. O torcedor tem com o que se agarrar. A esperança que vinha se apagando nos últimos anos, depois de tantos rebaixamentos, gestões desastrosas e promessas vazias, começa a se reacender. A SAF, nesse contexto, não é apenas uma solução financeira. É uma chance de reconstrução, de recomeço, de reorganizar um clube que,
pela sua história e por sua torcida, jamais deveria estar onde está. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Santa Cruz vive um verdadeiro burburinho nos bastidores do futebol nordestino. Fontes não oficiais, mas bastante próximas ao clube, dão conta de que o atacante Diego Costa, conhecido por suas passagens marcantes pelo futebol europeu, estaria prestes a vestir a camisa coral. Segundo o que circula, o contrato do jogador chegaria recheado de cláusulas, metas e bônus, numa tentativa clara da diretoria de equilibrar investimento e retorno dentro de campo. O que chama atenção é que, apesar da fama de temperamento explosivo, Diego Costa teria aceitado o desafio motivado por um desejo antigo de reconectar-se com o futebol brasileiro e, quem sabe, encerrar a carreira em alto nível. Ainda que a negociação não tenha sido confirmada oficialmente, o burburinho tomou conta das redes sociais, deixando torcedores entre a ansiedade e a incredulidade. É claro que a gente quer reforços de peso, mas imaginar um jogador do calibre do Diego aqui é surreal, comentou um torcedor, em tom de empolgação. Os rumores dão conta de que o contrato seria atrelado a um sistema de metas, premiando gols, assistências e até presença em jogos decisivos, garantindo que tanto o clube quanto o atleta saiam satisfeitos financeiramente e esportivamente. Nos bastidores, alguns dirigentes teriam ressaltado que a contratação não é apenas uma questão de performance, mas também de marketing. A presença de um nome tão conhecido poderia aumentar o engajamento da torcida, atrair patrocínios e, claro, elevar o Santa Cruz no cenário nacional. A imprensa especializada especula ainda sobre a logística da chegada do atacante, sua adaptação ao ritmo do futebol local e, principalmente, como a comissão técnica lidará com um jogador que já se acostumou a atuar em campeonatos de alto nível. Enquanto a diretoria se mantém em silêncio oficial, o burburinho segue, crescendo a cada dia. Se a negociação se concretizar, será, sem dúvida, um dos movimentos mais impactantes da temporada, capaz de transformar o Santa Cruz em protagonista de conversas que vão muito além das quatro linhas. Até lá, torcedores, jornalistas e curiosos permanecem em compasso de espera, imaginando como será ver Diego Costa em ação no futebol pernambucano, com a promessa de gols, polêmicas e, certamente, muito assunto para comentar. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.